Seja muito bem-vindo ao retorno do nosso IES Objetivo, Inteligência Emocional Saudável. Você que nos acompanha nas nossas transmissões, seja muito bem-vindo para mais essa aula da nossa Jornada da Adolescência Sem Segredo. Estamos na nossa reta final e você que tem nos acompanhado, nós vamos na aula de hoje atender aos pedidos de alguns pais que falaram para a gente e comentaram um pouquinho sobre a temática do consumismo na vida dos adolescentes. Você que nos acompanha através do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever também ao final dessa aula, a fim de que todas as demais que ainda estão por vir, tem nova jornada chegando aí, e essa nova jornada, já te dando um spoiler, vai ser para você pai, para você mãe, vai ser a jornada do adulto. Passamos pela jornada da infância, adolescência e está chegando a nossa vez, a jornada do adulto, que vai ser muito especial. Depois eu conto mais para você detalhes, tá legal? Mas então aproveita e se inscreve, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para não ficar, aliás, para você não ficar por fora, né, de nada daquilo que nós vamos então transmitindo e trazendo como novidades para vocês, tá bom? Se inscreva, ative o sininho, que você vai receber sempre as nossas notificações em tempo real dos nossos lançamentos aqui também. E aproveite também para comentar sobre o vídeo, aquilo que você está achando do IES Objetivo, sugestões, enfim, a gente vai aqui caminhando junto com você também nessa temática tão importante que é a educação dos nossos filhos. Na aula passada falamos um pouquinho sobre a sexualidade, hoje então, a pedido de alguns pais, nós vamos falar sobre o consumismo na vida do adolescente. É muito natural, você também já passou por essa fase em que nós gostaríamos da liberdade, não é? Liberdade financeira, aquilo que também representava como a carteira de motorista, todos estavam ali ansiosos, né, a esperar certa idade para enfim poder conquistar o seu patrimônio, conquistar os seus bens. Claro que na realidade de boa parte de vocês o trabalho já se fazia presente na vida, talvez desde a mais tenra idade, né? Então isso nunca foi talvez ali um grande desejo, né? Porque já vinha caminhando com você ao longo do tempo, mas nós sabemos que os tempos mudaram, as gerações são outras e o desafio hoje, na verdade, é lidar com o consumo, não é? Como lidar diante de tantas tecnologias, diante de tantos anúncios, né, que volta e meia estão aí aparecendo nas nossas telas, dentro de um vídeo mesmo, sempre existe algum anúncio de algum novo produto, enfim, as inovações, desde o celular, que não param de se atualizar, até, enfim, qualquer outro produto do nosso dia a dia, seja ele sazonal, seja ele de necessidade, o fato é que nós estamos inseridos num tempo mega consumista, não é? E como ensinar os nossos filhos a lidar bem, de forma equilibrada, saudável, diante de tudo isso, não é? A gente sabe que por vezes nós não compramos por necessidade, por vezes nós somos levados por alguns gatilhos emocionais, principalmente aqueles dos quais nós queremos de alguma maneira sanar, remediar, e o consumo, por vezes, está atrelado a esses gatilhos mentais ou esses gatilhos emocionais. Aliás, toda a linha editorial de qualquer marketing, de vendas de produtos, nós temos exatamente essa sequência, não é? Nós temos ali uma suposta necessidade que apresenta até o consumidor, gatilhos mentais que fazem com que aquele consumidor seja fisgado, seja pescado, gera-se certa ansiedade por parte do consumidor e essa saciedade, aliás, essa ansiedade, ela precisa ser saciada de alguma forma, né? E aí que entra, por vezes, o consumo desenfreado. Talvez eu esteja aqui falando, você já está se identificando com essa realidade ou mesmo já entendendo o porquê dos seus filhos também acabarem vivendo, né, dentro de uma realidade um pouco mais consumista nesse tempo. E boa parte, sim, do consumo está ligado a esses mapas mentais, emocionais, que ao longo da nossa vida, conhecendo um pouco mais aquilo que vai acontecendo interiormente em nós vamos também sendo capazes de identificar. Hoje eu quero falar da relação da família e o papel fundamental da educação dentro desse dinamismo que é o consumo. Por isso o título do nosso vídeo é bastante importante. Consumidos pelo consumo. Nós vamos consumindo o nosso tempo, nós vamos consumindo a nossa existência, vamos consumindo a nossa família, as nossas emoções, e quando nós acordamos para a vida ou tentamos acordar para ela, nós então nos percebemos
num mar de consumo, num mar, né, numa realidade que nós estamos transformando muitas vezes as pessoas em números, ou toda a nossa vida em números. E a necessidade de comprar, ela vem da onde? A necessidade de comprar e ter as coisas, né? Olha, ela pode ser um déficit afetivo, né? Ou seja, é a nossa necessidade de substituição. Porque o ser humano, ele nasceu para o afeto, porque o ser humano, ele tem algumas áreas importantes da sua vida que precisam ser saciadas a partir do amor, a partir do carinho, a partir da presença, a partir de N situações que compõem naturalmente, ou assim deveria ser, uma família. Então, muitas vezes o consumo, a compra, a necessidade de comprar as coisas em demasia vem para sanar esse déficit que nós chamamos de déficit afetivo. Ou seja, é aquela velha coisa. Os pais acham que os afetos são sempre substituíveis pelos presentes. Todo mundo já viu ou já ouviu aquela velha história da criança que tinha tudo, porque os pais davam de tudo, mas ao mesmo tempo essa criança se sentia vazia, existencialmente falando, como se nada tivesse, como se nada possuísse. Isso ocorre porque as pessoas não são como objetos, né? Não se pode substituir uma coisa pela outra. E, no entanto, para amenizar a consciência, muitas vezes pesada, daquela vida corrida, que não temos tempo suficiente na nossa casa, ou para justificar outras escolhas que nós vamos colocando no lugar dos nossos filhos, no lugar da educação do nosso lar, muitos pais têm fundamentado a educação dos seus filhos a partir de bens materiais. Por isso, os problemas desse tempo são inúmeros se nós adentrarmos profundamente a esse tema. Outro grande desafio é o desafio do não. O não é uma realidade consumista, né? Os pais, eles não podem ficar imersos naquele frenesi consumista, ou seja, naquela ânsia de consumir as coisas. Cabe aos filhos pedir, mas cabe aos pais dizer não, né? Não conceder. E também não se impressionar com aquela clássica frase que muitas vezes os filhos trazem para os pais, né? E daí quebra um pouco a perna dos pais, como a gente diz por aí. Todo mundo tem, né? Só eu que não tenho. Então, pai, compra aquilo, mãe, compra aquilo. E aí a gente diz não e ouve do filho, mas todo mundo tem. O meu colega lá do colégio tem. Fulano tem, só eu que não tenho. E aí a gente pode trocar essa clássica frase para você preferir uma frase mais realista e que amadurece mais o ser humano, que é aquela assim: tudo não tereis. Ora, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. A gente muitas vezes costuma responder assim, né? Mas para você embasar ainda mais esse você não é todo mundo, é importante que a criança, depois o adolescente, para nos tornar um adulto mimado, birrento lá na frente, entenda que nós não podemos ter tudo. Esse frenesi consumista nos dá uma falsa impressão de que nós podemos todas as coisas, não é? Por quê? Porque a facilidade da tecnologia hoje é muito grande. Você tem tudo na palma da sua mão. Você chama desde um lanche, uma refeição, até mesmo remédios, enfim, tudo. Aliás, qual é a barreira hoje de você ter na sua casa, na comodidade do seu lar, qualquer coisa que você quiser pedir por algum aplicativo que seja, desde pagar das contas bancárias, enfim, todas as coisas, transferências de dinheiro, tudo se resolve hoje através de um smartphone, não é? Através de um computador. Então, nos dá uma falsa impressão de que nós podemos todas as coisas. Se nós temos tudo na palma da mão, nós podemos também sanar aquela questão existencial que é profunda no ser humano, que está ligada à área dos afetos. E, no entanto, isso não é possível. Não é possível sanar a falta de um abraço, a falta de um eu te amo, a falta da presença física das pessoas que são os enlaces da nossa vida, ou seja, que nós chamamos de família, não é? Então, nós não podemos ter todas as coisas nesse mundo. E olha como é importante essa questão para os filhos, né? Essa educação dentro da nossa casa. Tudo não tereis. Nem todo mundo tem todas as coisas. E isso já vai trazendo para nós também uma realidade de que nós não podemos tudo, né? Por mais poder aquisitivo que uma pessoa possa ter, ela não pode substituir
o poder afetivo pelo aquisitivo, não é? Não pode substituir os bens, os valores interiores de uma pessoa humana por aquilo que é exterior, né? E outro ponto importante, quando a gente coloca equilíbrio naquilo que muitas vezes falta dentro dos nossos lares em relação às finanças, né? A consciência financeira. Da onde que nasce a consciência financeira? Ela deve nascer antes mesmo daquela tão dita liberdade financeira, né? Por quê? Porque muitos pais até ensinam os seus filhos a ganhar dinheiro, a gastar, a investir, a poupar, mas poucos pais ensinam a doar. Poucos pais ensinam os seus filhos a se desprender. E sabe por quê? Porque a maioria das famílias estão imersas no consumo. A maioria das famílias hoje em dia tem ali, diante dos seus olhos, todo dia, carrinho de compra na internet. Tem compra chegando em casa. Tem carrinho ali do correio chegando em casa. Tem expectativa sendo saciada, outra nascendo para a próxima compra. Todo dia tem algum familiar saciando ansiedade, angústia e até vazio da vida, ou imaginando estar saciando, em compras e mais compras. E os filhos vão crescendo nessa perspectiva. Os filhos eles vão crescendo dentro desse ambiente, imaginando que o remédio para a existência aborrecida, para o tédio, é o consumo, né? Eu vejo a minha mãe que quando está mal ali, briga com o meu pai, ela compra alguma coisa. Eu vejo o meu pai que quando ele está estressado, né, ele compra alguma coisa, não é? Quer dizer, isso não é partilhado em afetos, não é partilhado em diálogos dentro de casa, mas em compras, em consumo. Por isso que muitos de nós, que por vezes, né, somos aí levados pela ansiedade ou por qualquer outra distopia, né, na nossa vida, o que é que acontece? Muitos de nós descontamos na alimentação ou descontamos no consumo. São as duas vias um tanto mais próximas da nossa realidade. Só que o que a gente acaba comendo ali numa famosa cena panela de brigadeiro, né, na frente da televisão, não é o brigadeiro, não é o chocolate. Nós estamos comendo a ansiedade. Então, no fundo, nós não estamos comprando aquilo que realmente necessitamos. Nós estamos querendo saciar todos os outros gatilhos da nossa existência pessoal, da nossa existência humana, e que não se saciam através de um clique ou através de uma transferência por um produto que nós vamos receber na nossa casa. Quanto mais os filhos. Os filhos não são produtos. E não sendo produtos, não são números. Não sendo números, não podem saciar-se, senão através do afeto. E qual que é o grande problema disso tudo? Ora, o grande problema é que a gente vai se acostumando a se relacionar com as pessoas nesse universo de troca, recompensa, ganho, interesse, né? Nós vamos caminhando para um abismo fatal na nossa vida, que é enxergar as pessoas apenas como moeda de troca, apenas como interesses particulares, não é? E assim tem sido a relação dentro das casas, infelizmente, também. Os filhos que se relacionam com os pais por puro interesse. Os pais que, por sua vez, ensinam os filhos a ser assim. Lucas nunca disse isso para os meus filhos, não é? Não é esse tipo de educação que eu tenho dado na minha casa. Então repara bem se você não tem trocado o tempo precioso que é estar com os seus filhos, que é conversar, que é dialogar, que é dar um abraço, que é dizer eu te amo, que é olhar nos olhos, que é dar afeto, transmitir confiança, amor, ternura, tudo aquilo que o consumo não pode dar. Perceba bem se você não tem feito isso. Porque se você tem substituído tudo isso por presentes, por passeios, por viagens, por celular do ano, por roupa de marca, tudo da última geração, eu quero dizer para você, você já está caminhando para esse abismo. Isso é muito perigoso, né? Inevitavelmente, quem vive imerso no consumismo acaba enxergando as pessoas apenas como números, né? Desde daquela frase, filhos dão muito gasto, até as atitudes que acabam por deteriorar as nossas relações por completo. Nunca troque tempo por presentes e nunca troque afeto por coisas. Seus filhos, a sua família, sempre terão um valor infinitamente maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Não supra com alta tecnologia a sua baixa cota de dedicação familiar. Seus filhos não são números que possam ser saciados ou substituídos. Eles precisam de amor.
Não deixe os seus filhos viverem sob aquele script. Você vale pelo que você tem. Isso é muito triste. E lá na frente, eles se voltarão contra você por não terem recebido o que lhes era de direito e de necessidade. Uma última coisa muito importante para nós. Não confunda qualidade com quantidade. Em vez de muitas coisas, dê aos seus filhos presença, critério, educação e afeto. Não atenda desejos e caprichos, atenda necessidades. Tudo não tereis, mas o necessário não há de faltar. Consumam carinho, consumam bom humor, consumam exigências do dia a dia e consumam virtudes. Eu não estou dizendo aqui que você não pode comprar as coisas. Não estou dizendo aqui que você não pode consumir as coisas. Mas tudo equilibrado. Eu estou dizendo que como é triste um lar que substitui os filhos por coisas. Ou que acabam enxergando os filhos como números. Lembre-se, nunca o amor será substituído por qualquer coisa que você possa comprar nesse mundo. Jamais. O seu filho espera de você é afeto. O adolescente espera afeto. Ele espera ser desafiado por esse afeto. No fundo, muitos adolescentes inconscientemente já sabem da reação dos pais. E muitas vezes não falam, não dizem, mas é aí que vão descontando na rebeldia, não é? Vão tentando trazer para fora uma vida que não é deles. Por quê? Porque a que eles gostariam de encontrar, eles não encontram. E é errado o pensamento daquele pai, daquela mãe que imagina assim, o meu filho, para sossegar um adolescente, é só dar o celular do ano. Não. Por mais que ele peça o celular, o que mais ele precisa é da sua atenção, é da sua presença. O adolescente é carente. O adolescente é necessitado dessa estrutura, é necessitado do olho no olho. Tem o jeitinho dele, tem a visão de mundo, tem, né, o jeito dele pensar, mas ele precisa de presença. E uma boa presença, uma presença saudável, em quem ele possa contar, confiar. Né? Ele precisa de gente ao lado dele que acredite nele, né? Que transmita confiança pelo olhar. É disso que o adolescente precisa, mais do que um celular. O ser humano ele pode muito bem viver, apesar de não parecer, mas o ser humano pode muito bem viver sem a tecnologia, sem o celular da última geração. Mas jamais ele poderia viver sem amor. Essa é uma grande verdade da nossa vida. Doa quem doer, acredite quem acreditar, essa é a realidade. Né? Eu digo isso para também dizer a vocês, se vocês caminharem no amor e no afeto, acima do consumo, esse será o grande ensinamento para que os seus filhos não sejam consumistas lá na frente e aprendam a dar valor para as pessoas como pessoas, e não como coisas ou números. Diga não sem medo de traumatizar. Os filhos têm direito a uma educação de moderação. Tem gente que tem medo e diz assim, Lucas, eu tenho medo de não comprar e lá na frente, né, o meu filho ficar traumatizado, sofrer, dizer isso. Não fica. Ninguém morre por não ter o celular da última geração. Nenhum filho morre por não ter, sei lá, aquilo que queria naquele momento e não é necessidade. Não tem filho, historicamente falando, em toda a história da humanidade, que tenha morrido por não ter ganhado aquilo que queria na hora. Se não é necessidade, dê amor em troca daquilo ali. E com certeza vai valer muito mais lá na frente. Pode ter certeza disso. Muito obrigado para você que nos acompanhou nessa nossa volta do IES Objetivo, a nossa aula. Eu quero lembrar você de assinar, aliás, de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para lembrar sempre você das nossas notificações em tempo real. E lembrando que nós estamos encerrando a nossa jornada da adolescência. E nós vamos começar uma nova jornada. São as emoções das fases adultas. Tristeza, raiva, ódio, alegria. Será que a gente sabe realmente significar aquilo que nós sentimos? Essa tem sido uma das grandes dificuldades do nosso tempo. As pessoas não conseguem dizer aquilo que sentem. E olha, como vai ser importante essa nossa jornada da fase adulta. Porque muita gente chega à fase adulta e quer voltar a ser criança. Quer voltar na fase da adolescência. Porque se impactam com um mundo de responsabilidades. Não conseguem dar vazão às suas emoções. Nem mesmo significado a elas.
Então, essa jornada vai ser de suma importância para você que está caminhando conosco e é pai e é mãe. Essa jornada vai ser especial para você. Falamos sobre os seus filhos crianças, falamos sobre os seus filhos adolescentes, agora eu quero falar ao teu coração. Eu quero falar para você, pai e mãe, para você adulto, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Aula um pouquinho mais curtinha hoje e na semana que vem a gente volta com fôlego total para nossa longa jornada da fase adulto, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.